Tô tomando um cafezinho aqui. Feliz dia da Páscoa. Aí tava pensando uma coisa aqui. Motor 4 tempos, né? Ciclo Otto. Então, um motor que inicia a combustão por uma centelha programada, né? O motor diesel, no qual é o próprio combustível, né, que vai ter em um determinado momento, um momento extremamente preciso, ele vai se autoinflamar e vai começar o procedimento de combustão. E depois a gente tem um motor ciclo Otto, 4 tempos, carburado, e depois tem o mesmo com a injeção, que pode ser indireta, que é a maioria dos casos, e a direta. E a direta a gente poderia comparar de novo com o diesel, porque no motor a diesel a injeção é direta. Então esses dois aqui é ciclo Otto, tá? 4 tempos. Aqui eu coloquei 4 stroke, mas 4 tempos. E tem uma... A gente pode falar bastante sobre isso aqui. Como que eu vou controlar a minha rotação, o número de rotações por minuto do meu virabrequim no motor 4 tempos ciclo Otto? Como que eu vou gerar isso aí? Como é que eu vou gerenciar a rotação do motor? A rotação do motor é uma característica hiper importante, porque é assim que eu controlo o meu motor, e é assim que eu controlo o meu carro. Se eu quero ir mais rápido, eu vou aumentar o número de rotações por minuto. Se eu quero ter mais torque, mais potência, eu tenho que aumentar o número de rotações do meu motor. E a maneira na qual eu vou controlar a rotação do motor muda completamente do motor ciclo Otto para o motor diesel. Você saberia dizer como é que eu controlo isso? No motor ciclo Otto, eu vou controlar a rotação do meu motor através da borboleta do acelerador, tanto num sistema de injeção como num sistema carburado. E essa borboleta, o que ela vai fazer? Ela vai controlar a quantidade de ar que vai entrar dentro do meu motor. Então, na verdade, eu controlo a rotação do meu motor através da quantidade do meu comburente. E no motor a diesel é o contrário. Eu vou controlar a rotação do meu motor através da quantidade de carburante que eu vou introduzir dentro do motor. São duas formas bem diferentes. E se você observar bem, a gente pode eliminar a borboleta do acelerador no caso do motor a diesel. Quando você pega o motor a diesel, na grande maioria, você tem um coletor de admissão, que é simplesmente um tubo, né? Um conjunto de tubos, e que vai até o filtro de ar. Então, o ar vai passar pelo filtro de ar, passa pelo coletor de admissão, entra nos dutos do cabeçote, passa pelas válvulas, entra dentro da câmara de combustão. Não tem nenhuma obstrução e, portanto, ele não dispara. Se eu chegar e pegar um motor ciclo Otto e tirar, eu desmonto a minha borboleta do acelerador, se eu der a partida, o motor vai disparar, ele vai subir em rotação. Então são duas maneiras bem diferentes de controlar a minha rotação. Aí a minha pergunta seria o seguinte, olha que interessante. Eu acho interessante. Eu já vi muita gente discutir sobre carburação e injeção. E tem muita gente que acha que se eu pegar um motor carburado, seja ele qual o tipo que for, e eu
tirar o carburador e colocar uma injeção, eu vou ter mais potência. Em termos de potência máxima e torque máximo, não tem por que ter grandes diferenças, a partir do momento que está tudo bem regulado. Eu já vi também gente que diz que motores carburados muitas vezes tem uma potência mesmo até acima do que a injeção. Também não tem o porquê. Tem um grande problema quando a gente faz um motor carburado, porque o carburador é um dispositivo mecânico, é um dispositivo que se adapta, né? Ele se autoadapta entre termos, em relação à pressão atmosférica, em relação à umidade do ar e, sobretudo, em relação a como que ele está regulado. Então, assim, o diâmetro da minha borboleta tem um papel extremamente importante quando eu utilizo o carburador. O meu difusor primário tem uma dimensão bem específica. O meu difusor secundário tem uma dimensão bem específica, e depois todos os giclês, né? Giclê de marcha lenta, giclê, talvez tenha carburador que tem um intermediário, tem o giclê principal, tem o giclê de ar. No caso da injeção, assim, por que é tão importante o difusor, né? O Venturi? Porque se eu não tiver isso, eu não vou ter um sistema de baixa pressão numa determinada posição no meu carburador que vai fazer com que o combustível que sai, que está na reserva da cuba, sai e que vai para o meu coletor de admissão. No caso da injeção, não, ele é injetado com uma certa pressão, né? Então eu poderia até usar um coletor que nem tem difusor, e na verdade não tem mesmo. Aí já ouvi falar que tem gente que fala assim, mas e se eu colocar um difusor no meu coletor de admissão usando injeção? Não tem porquê. No final você vai restringir o teu motor. Então a gente vai voltar no exemplo daqui. Se eu pegar o meu motor ciclo-Otto, no qual eu controlo a rotação do motor através da borboleta, essa borboleta ela tem uma dimensão bem importante, principalmente se eu usar com carburador. Se eu usar com injeção, ela tem uma importância, mas ela vai ser um pouco menor, porque ela não vai condicionar, presta bem atenção, o enchimento do meu cilindro. E é por isso que no motor a diesel eu não tenho uma borboleta no coletor de admissão, e eu posso fazer um coletor imenso, de grande volume, imenso. A entrada de ar que o motor, a quantidade de ar que esse motor vai assimilar é a mesma, com um coletor pequeno ou um coletor grande. Ele vai sempre admitir a mesma quantidade de ar proporcional à rotação dele. Como é que eu vou fazer para aumentar a minha rotação aqui? Eu vou injetar mais combustível. Quanto maior a quantidade de combustível que eu vou enviar dentro da câmara de combustão, mais alto será a minha rotação do motor. Então é isso. Aí uma vez eu falei assim, como é que a gente faz para calcular a dimensão do meu carburador para o meu motor? E tem gente que usa, tem alguns motoristas, grandes motoristas, que usa uma outra fórmula. É ter um carburador e fazer com que toda a transformação que eu vou fazer no meu motor seja compatível com o carburador, e não o contrário. É uma outra forma de resolver o problema.
Então, assim, a mecânica não é tão simples quanto parece. E ninguém se torna um expert em motores de um dia para o outro. Então, se você quer entender de motores, pegue o tempo de aprender, passo a passo, sem pressa, e durante toda a tua vida você vai aprender cada dia mais.